Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 4 de fevereiro, depois de um mês de férias, sem gravar os nossos vídeos, voltamos e tem muita novidade aí no pregão para a gente falar agora depois desse um mês de pausa. Começar falando do Ibovespa, que a gente tinha visto lá no final de dezembro uma simetria que podia levar ele até os 95 mil pontos, pois bem, ele passa dos 95 mil e chega aqui nos 97.900. Né, onde ele está encostado aqui nesse primeiro dia útil de fevereiro. Se ele passar dos 97.900 pontos, se ele passar, ele vai até os 106 mil. Então aquela simetria que a gente estava vendo e trazia um cenário um pouco mais pessimista agora, já nos primeiros 6 meses de 2019, ela foi quebrada com o Ibovespa passando para cima dos 96 mil pontos. Então ela vinha até 95, como ele passou e ficou acima dos 96 mil, aquela simetria mais pessimista de curto prazo foi encerrada e ele tem aqui uma probabilidade de ir até acima dos 100 mil pontos. Por que eu digo probabilidade? Porque ele tem esses 98 mil pontos, que é a simetria nova que ele montou agora essa semana, mas ele precisa romper, né, esses 98 mil pontos para abrir a simetria até os 106.500 pontos. A gente pode confirmar o que está acontecendo aqui pelo gráfico do Ibovespa Futuro. Tá? O Ibovespa Futuro já está nos 98. Ele tinha montado uma figurinha que podia ser uma estrela cadente ontem, mas ele não confirmou hoje, continuou subindo, está nos 98 mil. E ele já tem aqui os 101 mil como horizonte. Então, se a gente pegar o Ibovespa Futuro e montar o mesmo gráfico aqui do Fibonacci, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui os mesmos 98 mil pontos, tá? O Ibovespa Futuro ele abre um pouquinho mais de projeção por causa da taxa de juros que vem embutida no preço, né? Então tá 98.800 pontos aqui, enquanto a gente está 98 mil lá no Ibovespa à vista, que é a projeção atual do que a gente está vendo agora no gráfico, tá? E se passar os 98 mil, vai abrir 102.200, né? A gente estava vendo 106 lá no Ibovespa à vista, mas estava uma projeção um pouco maior. De qualquer forma, esses 98 mil que a gente está vendo aqui, os próximos 800 pontos, digamos assim, né, 700, 800 pontos, vai ser onde a gente vai ver se ele vai continuar com força para subir, mas já é uma região com muita resistência. Então, daqui para cima, imagine que ele vai ter muita resistência. O próprio 100 mil pontos vai ser um lugar onde eu mesmo conheço um monte de gente que vai vender nos 100 mil pontos por ser 100 mil pontos, né? Não tem nenhuma instrução técnica para fazer isso. Então, os 100 mil pontos vai ser um local de resistência muito forte, tanto para o Ibovespa à vista como para o Ibovespa Futuro. E o que a gente está vendo é que as pessoas estão acreditando que ele vai passar e vai sair correndo para cima dos 100 mil pontos. E isso já se traduz aqui no gráfico do dólar. O gráfico do dólar que a gente está vendo aqui é ele voltando para o 3,66. A gente tinha uma projeção, né? Se a gente der uma olhada aqui nos triângulos, a gente tinha uma projeção que podia levar ele lá para cima, tá? No dólar. Nenhuma projeção dessa foi feita, pelo contrário, ele abriu projeção para baixo. A gente estava aqui no último vídeo que eu fiz, né? No finalzinho de dezembro. Ele caiu, bateu na projeção aqui do 3,74. E nessa ele montou uma outra triangulação que foi aberta essa semana para baixo, que já pela primeira vez aponta o dólar para baixo, bem baixo, né? Então a gente tinha uma simetria que podia levar o dólar lá para cima por causa dos R$5. Essa simetria foi desmontada agora em janeiro e essa semana, tá? Confirmando aí nos últimos 2 dias, 31 de janeiro e 2 de fevereiro, a gente confirma uma projeção do dólar aberta oficialmente para baixo, lá para os 3,42. Se a gente puxar um pouquinho mais esse gráfico, a gente vai ver uma figura chamada ombro, cabeça, ombro, tá? Que está desenhada aqui. A gente está vendo ela desenhada no gráfico. E ela está apontando ainda mais para baixo. Ela está apontando lá para os 3,10 de volta. Mas essa figura tem uma linha de pescoço que passa aqui. A gente pode ver o gráfico montado aqui como ombro, cabeça, ombro mesmo, tá? Do dólar. E essa linha aqui, ela está na linha de pescoço, a projeção. E ela precisaria perder, então ela precisa perder esse fundo aqui dos 3,58. A gente tem que ver o dólar caindo para baixo dos 3,58 para ter essa projeção então aberta lá de volta para os 3,10. Então o dólar
que estava numa simetria muito negativa, né, de subir até os R$ 5, aí durante todo o segundo semestre do ano passado, chegando até o comecinho de janeiro aqui com ameaços ainda de continuar indo para cima dos R$ 4, perdeu tanta força agora em janeiro que ele abriu as primeiras projeções para baixo, tá, dos 3,50 aqui 3,40, e se ele for mesmo nessa direção, se ele chegar aqui nos 3,40, ele já vai estar dentro da tendência de baixa, com projeção do ombro, cabeça, ombro aberta para continuar uma queda até os 3,11. Prazo para essa figura andar é grande. Todo o horizonte observável da figura aqui, ó, 160 dias, tá? A gente conta o pregão como 252, né? Então seria o prazo até o fim do ano mesmo para chegar nesses 3,10, tá? Então o ano mal começou, a gente tem uma projeção longa aí que pode chegar até o fim do ano para o dólar cair para os 3,10, o que quer dizer que o dólar pode passar o ano todo nessa tendência de ir se acomodando cada vez num patamar um pouquinho mais baixo. O inverso do que ele fez no ano passado, que ele veio vindo cada vez mais alto, né, até chegar nos 4,20 em 6 meses, ele pode fazer o inverso aqui, indo cada vez mais baixo, para chegar lá no segundo semestre e tentar em algum momento bater nesses 3,11. Tá? Então a gente tem essa simetria invertida aí do dólar com o Ibovespa tentando bater nos 100 mil. Vai ter muita resistência nos 100 mil, como a gente viu aí, um monte de projeção curtinha, 102, 103 até 106. Tá? E o dólar já aponta para uma verificação mais baixa. Então o dólar inverteu toda a projeção que estava montada aí para a eleição do ano passado e agora aponta para baixo. Do lado dos papéis, Petrobras, que no sobe e desce todo, continua na casa dos R$ 25, né? Petrobras estava 25 aí na época das eleições e continua nos 25, região da onde ela caiu quando teve greve dos caminhoneiros aí o ano passado. Então a Petrobras está estável aqui nessa região dos R$ 25 e está sem projeção ainda, depois de todo esse tempo. Vamos falar agora da Vale. Vale que teve uma outra tragédia, né, agora de Brumadinho, e alguma coisa me diz que o gráfico da Vale não vai ser uma boa compra aí para os próximos meses, tá? Sem analisar o gráfico, a gente consegue imaginar que depois de duas tragédias ambientais, uma a galera consegue abafar, né, mas a segunda fica muito difícil. Então, do ponto de vista do investidor, a Vale já tem um papelzinho mais complicado para você pegar no curto prazo. Agora, no quesito volatilidade, ela ganhou muito volume, está ganhando muita volatilidade, então dá para você fazer algumas operações legais. Ela acabou de voltar para um voluminho mais baixo, depois de 4 pregões aí de volume bem mais alto, né, que foi o fim de semana aí o desastre. Ela abriu esse gap por causa disso, né? Ela tinha projeção realmente para voltar até os 42,79, 41,11. Ela voltou até esse patamar aqui que a gente tinha no 42,79, que era toda a simetria anterior apontava, está andando em volta aqui dos 46, mas, né, como ela já abriu para baixo aqui do Fibonacci, o 41,11 segue sendo uma projeção bastante viável para ela lá embaixo. Então, para cima, ela tem um fortíssimo 48,76, que nesse momento é pouco provável que ela vai ganhar força para romper o 48,76 para tentar fechar o gap, né? A gente até pode ver essas coisas no gráfico, mas sendo realista, é pouco provável. Os caras estão até prendendo engenheiro que fez vistoria na Alemanha, lá, o engenheiro alemão que fez vistoria na barragem da Vale. Então, esse negócio é muito recente para achar que ela vai subir aqui e romper resistência, tá? Mas para baixo a gente tem simetria até o 41,11. Então, ela pode voltar a cair nos próximos dias úteis até chegar nos 41,11. Do 41,11, se ela perder, aí sim ela já começa a se enterrar, porque ela vai em direção à casa de 30 para 20 reais. É uma coisa realmente, se perder esse 41,11, ela pode cair muito. Vou falar agora dos bancos. Os bancos não param de subir, né? O Banco do Brasil muito feliz com a queda do dólar e a euforia com o Ibovespa. O Banco do Brasil, que é muito correlacionado, a correlação do Banco do Brasil com o Ibovespa é muito alta, né? Muito próxima de 1. Ele vai subindo também, já passou aqui os 50,48, está apontado para 57,20. Então, o Banco do Brasil, com uma boa relação do Fibonacci, aí apontado para os 57,20, com 46,33 como suporte. E aqui o Itaú fazendo uma coisa parecida com o Banco do Brasil. Ele tem uma tendência de alta que está sustentada, e ele está apontado para o 40,38, tá? 40,38.
O 35,28 é um suporte mais lá embaixo, ele acabou de romper o 38,43 e ele está apoiado nessa linha azul que agora está no 37,17. E aqui a Ambev que tentou se recuperar um pouquinho, mas ela está longe ainda dos nossos R$20, está no 18,11, né? E ela vai precisar então continuar subindo para testar aquela região dos R$20, que é a região que ela ficou parada há alguns anos, passou no ano passado, depois disso passou para baixo. Pelo menos ela não vai chegar mais fundo do que ela já chegou, né? Ela já testou aí os R$14 no segundo semestre, um pouquinho na época da eleição, mas ela se recuperou agora, está tentando voltar lá para os 20, mas não tem uma projeção do que ela pode ir, tá? Ela caiu, voltou para o patamar confortável dela, e aqui ela tem a região até os R$19 que ela pode se valorizar, para mais nada além disso. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.